Olá, querido amigo, querida amiga. Começamos mais um dia, uma semana de atividade intensa e precisamos do poder do Espírito Santo operando na nossa vida para resistirmos às tentações, enfrentarmos desafios e ter força para vencê-los. Aqui, a palavra de Deus tem esse papel de nos fortalecer. Obrigado porque você está aí comigo todos os dias. Obrigado por sua interação. Ao você compartilhar esse vídeo, você faz com que a palavra de Deus chegue mais longe, tá bom? Te agradeço de coração. Não se esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. A sua inscrição para nós é muito importante. O ato de você dar o seu gostei também é muito importante porque fortalece esse canal. E quando você escreve aqui no chat, você também faz com que o canal seja engajado. E um canal engajado para as plataformas digitais é um canal que deva ser promovido. Olha que interessante. Promovido é espalhado, ou seja, fazer com que outras pessoas assistam esse canal. E é a palavra de Deus que vai. Então, se você fizer isso, nos ajudará muito. O Espírito da Verdade. Vamos ao texto bíblico de hoje, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 16. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Às vezes, questões existenciais assaltam a nossa mente. Tais como: eu já orei tanto para que Deus me tire o desejo de pecar, e, no entanto, continuo desejando pecar. Às vezes eu oro para que Deus me torne melhor e parece que a minha oração não é ouvida por Deus. Como entender essa situação, já que nós oramos com tanta fé, com tanto desejo, que isso seja operado em nós? Caro amigo, cara amiga, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus, Ele nunca vai ouvir uma oração como essa, mas pelo contrário, Ele vai nos dar situações que nos obriguem a exercer fé, perseverança e confiança para que possamos resistir às tentações e subjugar os sentimentos negativos. É isso que Deus está fazendo por mim e por você. Um dia, claro, um dia, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, essa natureza pecaminosa, esse desejo para o mal será erradicado completamente da nossa existência. Até que esse dia não chegue, Deus está fazendo com que nós nos tornemos fortes a fim de dominar todas essas coisas. Agora, Ele não faz de maneira nenhuma algo que seja contrário à sua própria natureza. Então, Ele não vai lhe obrigar a fazer nada. Às vezes nós podemos colocar limites à atuação do Espírito Santo na nossa vida, através das nossas más escolhas, decisões que desagradam a Deus, que trazem desonra ao seu nome, através dos pecados que nós cometemos. Por isso nós precisamos entender que ao nos colocarmos diante de Deus, a permitir que Deus atue em nós, através de um bom relacionamento, lendo a palavra, orando, pregando a palavra, ajudando outras pessoas, vivendo os interesses do reino de Deus nessa terra, nós, lenta e paulatinamente, seremos transformados à própria imagem do Filho de Deus, que nos dará poder suficiente para enfrentar os desafios e as tentações do diabo. Então, eu quero dizer para você que na lição da semana aqui está nos mostrando que o papel do Espírito da Verdade, do Espírito Santo, é nos convencer da justiça, do juízo e da verdade. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, justiça e juízo. Ele nos convence de verdades essenciais, sem as quais não suportaríamos viver nesse mundo maculado pelo mal. Porém, ele só convence. Ele pode dizer para você coisas extraordinárias sobre o pecado, mas ele não lhe leva, não lhe força ao arrependimento. O arrependimento é um sentimento que você precisa buscar, que você deliberadamente e conscientemente precisa buscar.
Você precisa cair de joelhos diante de Deus e pedir, Senhor, me dê o arrependimento. É você que precisa fazer isso. Ele também pode te convencer da justiça divina, falar coisas extraordinárias sobre Deus, dizer quem Deus é, te convencer que Deus é amor. Mas ele nunca vai lhe forçar a obediência, a obedecer a Deus. Não, é isso. Nós não podemos deixar de fazer aquilo que Deus espera que façamos. E aí entra a importância do livre-arbítrio. Se por um momento Deus fizesse exatamente isso, se nos obrigássemos a obedecer, se ele virasse uma chavinha aqui na nossa mente, no centro da nossa vontade, e de um momento a outro saíssemos de uma situação de pecado para uma situação de perfeita obediência, Satanás poderia acusar Deus de trapaça nesse grande conflito, porque ele manipulou a nossa mente, manipulou o nosso coração, por isso nós obedecemos. Você há de se lembrar da história de Jó, que foi exatamente essa acusação que Satanás fez contra Deus. Ele disse, Jó te obedece, Senhor. Jó te louva. Jó é fiel ao Senhor porque, olha a vida dele, o Senhor dá tudo para ele. Um homem rico, abastado, tem uma linda família, uma saúde invejável. Tira tudo que ele tem e ele há de blasfemar na tua presença. E Deus permitiu que aquelas provações todas viessem sobre Jó para provar para Satanás que ele não interfere. Ele não interfere no centro da vontade humana. Deus respeita o livre-arbítrio. Quando foi aqui no Jardim do Éden, Deus criou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não restringiu o acesso àquela árvore. Deixou-a ali, perto deles, no centro do jardim. Eles poderiam ir livremente. Deus havia dito para ele, não vá, não coma, porque o dia que você comer certamente morrerás, mas Deus não criou um muro, não criou ali uma grade, não colocou um anjo com espada para impedir. Por quê? Porque Deus respeita a nossa liberdade. Então, o que Deus faz? Essa é uma pergunta essencial, nesse contexto todo. Essa é uma pergunta essencial para a qual nós precisamos de resposta. O Espírito Santo nos apresenta verdades sobre Deus, verdades sobre nós mesmos, sobre o pecado, sobre a justiça. Ele nos convence de tudo isso. E depois de nos convencer, ele nos faz aquela pergunta. Tendo em vista tudo isso, o que você vai fazer? Espera pela resposta. Bom, é natural esse tipo de pergunta, porque nós estamos tratando de um Deus Criador Todo-Poderoso, um Deus que tem por alta concepção, Ele mesmo tem isso como um objetivo de vida, que é deixar todos livres e conquistar um por um para que esses possam amá-lo livremente. Então é uma pergunta essencial, uma pergunta justificável. Eu já te mostrei tudo isso. Eu mostrei quem é Deus. Eu mostrei a malignidade do mal. Eu mostrei para você a justiça divina. Eu falei sobre o juízo. Agora, você sabendo de tudo isso, o que você vai fazer? O que você vai fazer com essas verdades? Vai amassá-las e jogá-las na lixeira da sua história? Não, você não pode fazer isso. Deus espera que você e eu tomemos atitudes. Façamos escolhas que nos leve para perto de Deus. Que nos leve a honrar e glorificar o nome do Senhor, mesmo passando pelos crisóis da vida. Mesmo passando pelos crisóis. Podemos contar com a ajuda divina? Claro que podemos. Pastor, está difícil demais. A aflição é muito forte. Mesmo ele não me obrigando a arrepender, ele pode me ajudar a arrepender? Pode. Clame a ele. A Bíblia fala lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 4, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então vá, clame pela bondade de Deus. Ele vai te ajudar a arrepender. O que é arrependimento? Arrependimento é uma tristeza tão forte por aquilo que você fez,
que seja capaz, é tão forte que seja capaz de fazer com que você nunca mais cometa tal coisa. Isso é arrependimento. Quem é que te dá esse arrependimento? Deus. Deus pode te dar desde que você peça. Desde que você esteja disposto e disposta a buscar essa força de Deus. O Espírito Santo está aí para isso, certo? Você pode buscar a ajuda de Deus. Você pode abrir o seu coração e a sua mente para o Espírito Santo para que ele te revele coisas essenciais. Porque o conhecimento, ele é muito importante, porque ele te dá força para decidir, certo? Ele te dá força na sua decisão. Pastor, eu posso pedir então a Deus que Ele me ajude a obedecer porque eu sou fraco, eu sou um pecador. Eu sei que devo obedecer, mas volta e meia eu sempre estou me deparando com a minha própria fraqueza, cometendo determinados pecados. Eu posso pedir a Ele, Ele me ajuda nesse grande conflito, Ele me ajuda a ser um obediente? Claro que te ajuda, meu amigo, minha amiga. Por quê? Porque você deu a Ele o governo da sua vida. Quando você tira a mão do leme na sua história e dá para que Jesus dirija a sua embarcação, saiba que Ele vai lhe dar força para ser um obediente. Ser aquele que obedeça. É o Espírito Santo em você te fazendo uma nova criatura. Esse plano está em voga. Deus tem essas ações bem delineadas no seu plano antes que o ser humano caísse. Bom, se o ser humano, mesmo em tal situação de pecado, se ele se render a mim, se ele pedir que eu a ajude, se ele pedir que eu controle a sua vida, eu vou ajudá-lo, eu vou fortalecê-lo. Mas em última instância, eu quero que você não se esqueça disso. A decisão sempre será nossa. A decisão sempre será sua. Satanás não força você a pecar, Deus não força você a obedecer. É você que precisa, de maneira livre e espontânea, dizer: Senhor, me ajuda, e o Senhor vai estar à sua disposição para lhe ajudar. Aí, Jesus disse assim, para os seus discípulos, capítulo 16 de João, e verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Apesar de sentir a tristeza dos discípulos ao perceberem eles que Jesus estava indo embora, Jesus fez essa promessa: eu vou, mas fiquem tranquilos, não vos deixarei órfãos, o Consolador virá. E veja a importância do Consolador entre nós. Ele falou que ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo, e no verso 13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Viu aí? Se você se deixar guiar pelo Espírito Santo, ele vai te guiar. Ele vai te guiar à verdade. Ele vai te dar a oportunidade de você ir a Cristo. Ele vai interceder por você. Diz a Bíblia que ele intercede até com gemidos inexprimíveis. Ele fará com que suas orações sejam aceitas. Ah, meu amigo, nesse plano, Deus providenciou todo o meio para que você saia desse grande conflito vitorioso e vitoriosa. A Bíblia fala que, se depender de vitória, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A única atitude nossa agora é nos entregarmos, é nos colocarmos na presença dele. E que tal você fazer isso hoje? Vamos orar? Querido Pai, obrigado pela promessa do Espírito Santo, e nós queremos voluntariamente nos colocar nas tuas mãos para que, através do teu Espírito, o Senhor guie a nossa vida e a nossa existência, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada, a combinação divino-humana. Eu espero você aqui ansiosamente. Aproveite bem o seu domingo.